Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para a nossa reflexão de hoje é os mercadores da fé cristã. Então esse é um assunto interessante, não dá para deixar de fora e não dá para deixar de falar em algo que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então, nesse mundo gospel, nesse mundo das denominações, da cristandade. Então, vamos comigo, vamos aprender um pouco mais e saber o que acontece nesse meio, beleza? Então, vamos lá comigo? Então, quem são e como são e o que fazem, né? Os mercadores da fé cristã. Vamos lá. O fenômeno da mercância, da fé é uma realidade bem atual na cristandade no Brasil e em todo o mundo, por que não? Porque somos frutos aí, ou somos fruto desse vínculo americano, europeu, por assim dizer, né? Tudo que nós aprendemos aqui, temos visto, recebemos de fora, tá? Então tem uma ligação com os missionários que vieram até o Brasil trazer aí a palavra de Deus, trazer a missão de evangelizar, né? Então devemos entender aí que nós somos frutos ou fruto dessa evangelização, né? Somos fruto disso. Então, um fenômeno que acontece no Brasil e em todo o mundo. Então, os pastores têm se desvinculado de algumas estruturas eclesiásticas para criar ministérios particulares. E a partir de então, o que acontece? Eles se tornam donos dessas igrejas, que na verdade são instituições, denominações. Volto a dizer e sempre vou repetir, igrejas são pessoas. Igreja não são templos religiosos e nem instituição com uma placa em cima, tá bom? Então, a partir daí, tornam-se donos dessas igrejas, ditas como igreja, dentro e passa a ter e aplicar essa teologia da prosperidade, tornam-se proprietários particulares desse ministério e tornam-se governo dinástico, né? Tornam-se, passando aí, juntamente com as esposas, e ordenando aí os filhos, os sucessores imediatos dessa tal igreja, que são empresas, na verdade. Estão transformando os púlpitos dessas igrejas, ou para nós aqui, dessas denominações, uma praça de negócio. E os crentes são os consumidores. São obreiros fraudulentos, gananciosos, são amantes de si mesmo, amantes do dinheiro. Estão embriagados pela sedução da riqueza, pregam prosperidade e enganam o povo com mensagens tendenciosas para abastecer a si mesmos, correntes de libertação, pregações, campanha, triunfalismo, ênfase em prosperidade financeira, em milagres, e aí são exigidos por esses apóstolos do momento. Lembrando para vocês e a vocês que não existem mais apóstolos como no momento apostólico ou na era apostólica. Já terminou, já não há mais os apóstolos, eles foram deixados para começar a igreja e a sucessão em diante sem apóstolos, ok? Eu já tenho esse assunto no canal, se você quiser conhecer. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus, segundo Coríntios 2:17. Aqui está na NVI, que é uma linguagem e uma versão internacional. Uma linguagem internacional. Mas você pode aí observar, lendo na sua Bíblia, qualquer linguagem que seja, tá? Então, alguns pregadores da época de Paulo eram mascates, entre aspas, ou falsificadores da palavra de Deus, que pregavam sem compreender a mensagem do Senhor e sem importar com o que acontecia ou com o que era dito aos seus ouvintes. Não estavam preocupados em promover o reino de Deus. Eles queriam mesmo, eram o quê? Não é o mesmo de hoje? Sim, claro, queriam apenas o dinheiro, e o apóstolo Paulo sempre denunciou, sempre, e nos dias de hoje também, porque aquelas pessoas estavam pregando o quê?
Deus visando o quê? O enriquecimento, tá? Então vivemos numa época em que a teologia da prosperidade, que faz comércio da santa palavra ou das escrituras de Deus, tornou-se em níveis imaginários algo assim tenebroso, vergonhoso até de falar sobre o assunto. Nunca os homens foram tão considerados tão grandes e nunca Deus tão pequeno. Hoje em dia os homens são considerados grandes homens de Deus, e Deus desse tamanho, tá? Então pregações simplesmente regadas a emocionalismo deturbam os textos bíblicos, né? Texto fora de contextos, falsas profecias, pedidos de aterradores de ofertas são comuns nos dias de hoje. No passado também, de uma forma mais micro, hoje de uma forma mais macro, pois esta geração é uma geração que gosta de ouvir sobre esses assuntos. Essa geração de crentes de hoje gosta de ouvir tais pregadores, tá bom? Então precisamos de homens que se levantem verdadeiramente como profetas de Deus, dispostos a confrontar esses falsos pregadores, esses falsos profetas, seduzindo as ovelhas de Cristo. Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino dos céus o que faz os que praticam tais coisas, essas riquezas ilícitas, tá? Seus discípulos ficaram espantados tanto quanto ficariam hoje frente ao movimento dessa teologia da prosperidade. Então Jesus elevou mais o espanto dele, dizendo: é mais fácil que um camelo passe ao fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu já tenho esse assunto também no canal, você pode aí estar vendo, estudando, ouvindo, tá? Marcos 10, 23 ao 27. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, o que está dizendo aqui? Então, eles responderam em descrença: então, quem pode ser salvo? Jesus disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, o que acontece hoje? Estão fazendo algo contrário à palavra de Deus. O que os homens pensam que é impossível para a conversão é possível para Deus, porque é Deus quem toca. É Deus quem toca na pessoa para ela se converter. É Deus que chama as pessoas, é Deus que toca as pessoas. Paulo foi um grande exemplo disso. E significa, e o espanto aí dos discípulos, sobre esse fundamento, né? Um camelo não pode passar pelo fundo de uma agulha. Isso não é uma metáfora para algo que requer muito esforço ou humilde sacrifício, tá? Então devemos entender que de fato, verdadeiramente é isso, tá? Mais fácil do que. Então hoje alguém que é muito rico e depende e precisa dessa riqueza e não troca por coisa alguma, e o seu Deus é essa riqueza e o seu desejo é a riqueza, então o próprio Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, tá? Então foi a palavra dele, não a nossa, né? Para os homens é impossível. O ponto em que a mudança corrige e traz a mudança exige isso no coração do ser humano. Então é necessário que, contudo, para Deus não há impossíveis para Deus. Deus pode sim fazer e trabalhar na vida de uma pessoa da forma com que Ele quer. Então não é errado para o pobre querer medidas de prosperidade ou ter as suas coisas, ou expressar generosidade. Não, mas não deve gastar o seu tempo e todas as suas energias nas coisas deste mundo, mas sim nas coisas de Deus e para Deus. Então, por exemplo, estou trazendo a vocês essas mensagens no canal. Quem conhece, já são mais de 500 vídeos de graça. Ninguém cobra nada aqui, porque o Evangelho não deve ser cobrado. O Evangelho deve ser esclarecido, falado, pregado, né, ensinado, volto a repetir, sem custas. Você pode ajudar uma pessoa que dedicou ou dedica a sua vida à pregação do Evangelho. Você pode ajudar essa pessoa, não há problema em ajudar. Agora, fazer disso negócio, fazer disso mercadoria, ser um mercadante, não, aí não é possível.
Então, Mateus 6,33, mas a todos, pobres e ricos, estamos em constante perigo de firmar nosso amor, nossa esperança nas riquezas, ao invés de firmá-las em Cristo. Então dá uma olhadinha lá, que você vai encontrar Mateus 6,33, que é uma passagem da biografia, a biografia de Cristo, né? Cristo estava ali trazendo uma mensagem. A teologia da prosperidade é semelhante a outras teologias recheadas de besterol espalhadas por aí, tá? É horrível isso, porque os pastores deixaram de pregar e de ensinar a palavra de Deus e estão trazendo uma mensagem que é contrária à pregação do Evangelho, é contrária à pregação de Cristo. De graça recebei, de graça dai. Apóstolo Paulo disse, olha, eu trabalho dia e noite com meu suor. Ele era fazedor de tendas. Para não ser pesado de ninguém, para não depender do suor dos outros, do dinheiro dos outros. Tá? Então, se você ler a biografia de Paulo, a maioria das epístolas aí, são 12 ou 13 epístolas, escritas por Paulo. Então, você vai entender que ele não dependia, não fazia campanha, não pedia dinheiro, tá bom? Então, só para finalizar aqui, entendemos que é necessário trazer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que encaixa perfeitamente na necessidade do homem. Ao final de que temos o quê? O cristianismo e não uma religião. Se você é um seguidor, um discípulo de Cristo, aí você pode dizer de fato que você é um cristão. Mas se não, contrário disso, você é apenas um religioso e você vive apenas numa fachada aí, numa fantasia e num engano aí pregado pela cristandade, tá bom? Então, temos que entender isso. Se você entender dessa forma, você está entendendo o Evangelho. É isso que eu tinha para vocês, apesar que eu já tenho todo esse material no canal. Se você quer conhecer o canal, você não é inscrito ainda, se inscreva, entra lá, YouTube, Carlos Zanino, se inscreva no canal. Você pode aí também tocar o sininho de notificações, por quê? Porque a plataforma vai estar lembrando vocês aí dos próximos vídeos, já são mais de 500 de A a Z. O seu like ou dislike é que ajuda a alavancar este canal, a melhorar, a ranquear melhor, ok? Beleza? No rodapé o que você achou disso, e até mesmo uma sugestão de vídeo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e tudo que você estiver fazendo, e até um próximo vídeo.